Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Essa playlist é dedicada à disciplina Física para o Ensino de Ciências. Eu sou a professora Camila Furtado, sou licenciada plena em Física pelo Instituto Federal do Pará, graduada em 2013 e sou mestre em Geofísica Marinha, graduada em 2014. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Nós vamos começar a nossa disciplina a partir de agora, abordando temas muito relevantes para o ensino de ciências, mesmo você sendo da habilitação em biologia, mas tentem enxergar agora, a partir de agora, a partir da nossa disciplina, um olhar mais físico da coisa, e eu vou tentar fazer de tudo para que você se apaixone pela física, tanto quanto eu sou apaixonada pelas ciências. Então, vamos continuar com os nossos conteúdos e os nossos tópicos de assuntos a partir de agora. Então, falando de ensino de ciências, vamos começar por aí. Ensino de ciências. Alguns autores defendem que a criança em si só vai conseguir aprender física a partir dos 10 anos de idade. Hoje nós sabemos que é possível sim ensinar física e ensinar química para crianças com uma outra linguagem. Você não vai ensinar física para criança dizendo que um átomo ele tem spin de número 1. A criança não vai entender. Então você vai fazer a transposição didática desses conteúdos para uma linguagem que a criança possa entender. Então, o ensino de ciências, ele é muito importante quando se tem uma base. É ali que você vai formar toda uma base científica da criança, para que quando ela chegue no ensino médio, ela tenha essa base, para quando o professor falar de química, falar de física, a criança já não ter tanto espanto assim e já ter uma certa familiaridade com aspectos científicos, com o aspecto das ciências. O que acontece na maioria dos casos? O meu caso, eu ingressei no ensino fundamental lá por volta de 1998, na pré-escola, é claro. 1998. É claro que o ensino era totalmente diferente. As pesquisas sobre educação, ciência, tecnologia, o próprio acesso à educação era totalmente diferente. Inclusive, eu tenho uma memória de governo, era no governo do Fernando Henrique Cardoso, não me recordo se era no primeiro ou no segundo governo, mas provavelmente era no segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, e me lembro muito bem que o meu pai não tinha condições de comprar o livro didático. E naquela época só tinha livro didático se os pais comprassem. Os meus colegas todos tinham o livro didático e a professora utilizava para fazer as lições. Eu não tinha porque não tinha condições. Os meus pais não tinham condições de comprar o livro. Mas eu queria o livro. E eu acho que é por isso que eu valorizo tanto o livro hoje. E é por isso que eu defendo tanto o uso do livro. Não é porque a gente tem o computador, tem o celular, tem o smartphone e qualquer livro, a maioria pelo menos, a gente fala que a gente consegue baixar em PDF ou ler online e muita coisa desse tipo. Mas o livro é de suma importância. Se a internet acabar, e aí? Livro não acaba. Livro, se você tiver cuidado, vai ficar por muito tempo ali e é um registro histórico, inclusive, de um período histórico também. Voltando para o assunto, livro é extremamente importante. Mas aí eu entro em uma questão relacionada a livro didático. Na minha época, voltando a contar a minha história enquanto aluna de ciências no ensino fundamental, eu tinha aula de ciências, mas como eram as minhas aulas de ciências? No fundamental menor, que pelo menos é essa denominação que eu tenho até então, no período do primeiro ano ao quarto ano, ou a quarta série, o que eu tinha, quinto ano, né, do primeiro ao quinto ano, que na minha época era do primeira à quarta série, o que eu tinha era um ensino de ciências, onde nós fazíamos todo um estudo de todos os bichos que existiam no planeta. Eu não estou aqui ignorando a biologia. A biologia é extremamente necessária. Mas eu não tenho aplicabilidade
pelo menos científica, ou até certo ponto do meu cotidiano, de estudar uma girafa. Por que que eu vou estudar uma girafa se no meu bioma não tem girafa? Por que que eu vou estudar o hipopótamo, se no meu cotidiano não tem hipopótamo? Eu tenho que estudar o pirarucu, eu tenho que estudar o boto rosa, o boto cinza. Por que que o boto rosa é rosa? Por que que o boto cinza é cinza? Eu tenho que estudar os peixes da região onde nós vivemos. Eu tenho que estudar as plantas que nós temos na Amazônia, a samaumeira, o pau-brasil e etc. Nós temos que valorizar essa cultura que está ao nosso redor, e aí entra um outro fator muito importante, que é justamente a contextualização. Hoje, nós procuramos fazer um ensino que tenha significado para o aluno. E tem uma música que eu uso como referência, do Gabriel Pensador, que se chama Estudo Errado. E nessa música, ele fala que as coisas não têm significado para ele. Ele narra como se ele fosse uma criança e que ele estivesse na escola e que aquele conteúdo todo que a professora passava para ele não fazia sentido para ele. Ele não gostava de ir para a escola, porque toda vez era sempre a mesma coisa. Ele já sabia como as aulas seriam. E as aulas de ciências, elas podem ser extremamente atrativas para o aluno. Eu tenho fotos incríveis ensinando física para crianças de 6 anos de idade. E com coisas simples, com coisas do cotidiano. E os olhos das crianças brilhavam. E elas ainda têm esse costume de chamar professor de tio, de tia. Então elas perguntavam: tia, por que que isso acontece? Como isso acontece? Ulha, é mágica. Eu não, filha, é ciências. É aquela disciplina que você estuda lá na sala de aula. É isso aqui. Perceba que outro fator importante é que eu retirei aquelas crianças da sala de aula. Porque a sala de aula, por mais que ela seja um ambiente silencioso, propício para o ensino, ela ainda assim é um ambiente muito restrito. E quando nós falamos em ciências, nós estamos falando basicamente de natureza. Porque nós temos dentro das ciências a biologia, a física e a química. E nada melhor do que retirar essas crianças de dentro de um ambiente totalmente controlado e colocar essas crianças em um ambiente em contato com a natureza, que é justamente a disciplina que é a ciência, que é base para as ciências. Então, percebam que eu estou linkando aqui vários aspectos que nós vamos discutir todos eles ao longo da nossa disciplina. É o ambiente, a aprendizagem significativa, contexto e vários outros assuntos que são importantíssimos. Eu vou continuar contando a minha experiência e como criança, como adolescente dentro das ciências. Ainda no primeiro ano do ensino, na primeira fase do ensino fundamental, o que nós tínhamos era basicamente aprender o nome dos animais, aprender, sei lá, o ciclo da vida, colocar a experiência, nossa, a experiência do grão de feijão, do grão de milho, do algodão, e tinha que esperar para nascer, e tinha que cuidar da planta, e tinha que voltar para a escola com um grãozinho de feijão. E por incrível que pareça, parece que essa era a única experiência que os professores tinham na mente para realizar com as crianças. Então eu tive que plantar lá meu feijãozinho no copo descartável dentro do algodão umedecido, a plantinha nasceu e tal, levei de volta para a escola, olha, nasceu. Mas não adianta você fazer um experimento, seja ele o mais sofisticado ao mais simplório, se você não der significado a essa experimentação. Então, qual o significado que aquele experimento trouxe para mim? Que eu podia plantar feijão. Só que eu podia plantar feijão. E que o feijão ia brotar numa plantação de algodão. Era essa a experiência que eu tinha. Era esse o significado que eu absorvi para a minha vida. De resto, não lembro mais de nada. Absolutamente nada. E aí, ingresso
no ensino fundamental maior, que a gente chamava assim na época, aí com essa reformulação da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, mudou de série para ano, então ainda não estou muito localizada, mas eu vou me localizar melhor, porque acabo confundindo os anos. Então, até o 9º ano, que era a antiga 8ª série, você tem ciências, e a partir de então que você ingressa no ensino médio. Até o 9º ano, que na minha época era a 8ª série, da 5ª à 8ª série, eu tive uma única professora de ciências. Porque ela era a única professora de ciências da escola. Então ela dava aula para todo mundo. E ela dava aula para todas as séries. Então, pouco tempo ela tinha para planejar uma aula mais bem elaborada e etc. O que ela fazia era o que estava dentro do alcance dela. Então, o material pedagógico que ela utilizava era o livro didático. Há alguns anos, os livros eram bons. Foi a partir de então que nós começamos a ter livros didáticos. Mas eu lembro que eu começo a receber livro didático a partir do momento que eu vou para a 5ª série e a partir do momento em que muda de governo, muda totalmente de governo, as escolas começam a receber mais recursos e, consequentemente, a gente começa a receber livros didáticos e eram os livros didáticos que nós utilizávamos na escola, principalmente. Seja da língua portuguesa até... Em inglês nós não tínhamos livro de inglês, né? Não tínhamos livro de língua inglesa. Só que os livros eram dessa grossura. E às vezes tinha várias disciplinas no mesmo horário. Então a gente carregava uma pilha imensa de livros. E era muito ruim carregar todos aqueles livros. Eu ia para a escola andando, apesar de morar perto da escola, umas 3, 4 quadras. Ainda assim era muito complicado. E um ponto importante, livro didático é importante. Só que não é qualquer livro didático. E nós percebíamos, os próprios professores percebiam, ao longo do tempo eles foram percebendo, principalmente o meu professor de geografia, ele não suportava o livro didático de geografia. Ele olhava o livro didático e eu percebia no rosto dele a revolta. Porque ele dizia, isso daqui está totalmente fora da realidade, isso aqui não existe, esse livro aqui é uma porcaria, joga no livro, não presta. Então, quem elege os livros? Quem confecciona os livros? Os livros vêm lá do sul, do sudeste, com a realidade do sul, do sudeste. Com a visão de sul e sudeste do país. Não com a visão nortista, não com a visão nordestina, não com o bioma nordestino, com o bioma amazônico. Não, com a diversidade que eles tinham lá. Então esse era um outro ponto negativo para os livros didáticos. Os livros didáticos, na maioria das vezes, apresentavam erros grosseiros. Isso era inadmissível. Então nós passamos um período utilizando o livro didático. Em ciências, tinham muitos bichos em ciências. Era basicamente biologia. Era foca, era guepardo, era leão, enfim, uma série de bichos que eu não sei nem que categoria se encaixam, que família, que espécie, subespécie, filo, cordata, etc. Então, nós deixamos de utilizar o livro didático porque só tratava basicamente de biologia, fisiologia, anatomia humana. Essa parte eu adorava. Eu adorava entender como funcionava o organismo humano. Por quê? Aí entra um ponto importante, porque eu era fissurada em como as coisas funcionavam. E eu era fissurada em como o organismo humano funcionava com base na química, na biologia e até na própria física. Porque circulação sanguínea é física completamente. Primeiro que o coração é uma espécie de bomba que impulsiona a musculatura, pressiona o sangue, fazendo com que exista esse fluxo. Fluxo é física. As veias, artérias, a própria musculatura pressionando os pulmões e ar também é física. São gases. E do que são constituídos gases? Também é física. Oxigênio, nitrogênio, argônio, hélio,
e vários outros gases em menores proporções. E isso começava a me instigar e a me deixar com vontade de querer aprender mais. E foi somente na 8ª série que eu comecei a gostar realmente de ciências. Por quê? Eu vou explicar para vocês. O professor de química chegou com a professora de ciências e disse o seguinte: professora, os seus alunos, quando chegam no ensino médio, que eu tenho que dar a disciplina, que eu tenho que ministrar a disciplina química, eu tenho dificuldade porque eles não sabem absolutamente nada. E é justamente na 8ª série que você deveria abordar temas de química, de física, para que eles não chegassem tão zerados assim no ensino médio. E a minha professora, tadinha, cansada de dar aula em tantas salas, ela resolveu pedir para que cada dupla fizesse um experimento relacionado ao livro didático que a gente tinha na época e que ele não matava tanto assim as ciências. E eu lembro até hoje que o meu experimento foi justamente sobre a pressão atmosférica causada em um copo com água. Você enche o copo, você pega a folha de papel, você vira, solta a folha de papel e você percebe que a folha de papel e a água não caem do copo. E eu fiquei, nossa, não cai a água nem o papel. É mágica? Não, não é mágica. É só física. É somente a pressão atmosférica, que é muito maior, empurrando o papel e a água, do que o peso do papel, a altura ali da lâmina d'água, empurrando a pressão. Então eram duas forças, e essa força de baixo para cima, que é a força da pressão atmosférica, era muito maior. E eu tinha que explicar isso para os meus colegas. E foi aí que eu me apaixonei completamente por física, pelas ciências. E um detalhe muito importante, me apaixonei pela educação. Eu vi que eu gostava de explicar as coisas, mas eu não gostava de explicar qualquer coisa. Eu gostava de explicar coisas interessantes, coisas que as pessoas não sabiam, curiosidades. E aí eu percebi que a ciência, ela oferece uma certa curiosidade. Né? Você sabia que isso acontece por causa disso? Você sabia que isso só acontece porque isso daqui acontece? Então a ciência, ela deixa um quê de curiosidade, de mistério. E outro ponto relevante para a nossa disciplina é a curiosidade. Criança é curiosa. Criança pergunta por que disso? Por que que isso é assim? Por que que isso existe? Por que que aquilo faz tal coisa? Como é que faz isso daqui? E chega com uma série de perguntas e te bombardeia de perguntas. É natural da infância essa fase de perguntas. E é esse momento que a gente tem que aproveitar para ensinar ciências. Por quê? Ao longo do tempo, a criança ela vai perdendo essa peculiaridade da fase de evolução de perguntar e de querer saber os motivos e os porquês das coisas. Por quê? Porque ela chega com o pai, pai, por que que a ave voa? Aí o pai, depois eu te explico. Aí chega com a mãe, mãe, por que que a água é assim? Eu não sei te falar, né? Quando eu souber eu te digo. E aí chega com outra pessoa e diz, por que disso e disso? E aí ela vai percebendo que as perguntas dela não vão sendo respondidas. E vai ficando uma lacuna de perguntas não respondidas. Chega um momento que ela diz, se ninguém me responde, vou parar de perguntar. Eu acho justo, mas acho inconcebível que nós façamos isso com nossas crianças. Pelo contrário, às vezes as crianças fazem perguntas para a gente e nem a gente chegou a refletir sobre aquilo. E aí a gente fica, nossa, como que essa criança está refletindo sobre isso e eu nunca pensei nisso? Até eu quero saber o porquê que isso acontece. Às vezes nem a gente tem a resposta. Então, bora pegar essa curiosidade que as crianças têm e, em vez de tolir, cortar, podar a criança para não perguntar, por que que a gente não faz criança mais reflexivas, críticas, filosóficas até? Porque o próprio ato de perguntar e de se questionar sobre qualquer coisa já é um ato de filosofia, já é uma filosofia.
Então, eu me recordo muito bem em que eu tinha por volta de 6 ou 7 anos e eu deitei na cama dos meus pais. Na época, a casa não tinha forro e começou a chover. E na minha época chovia muito. Eu tomei muitos banhos de chuva na biqueira da casa dos meus avós. Então a água me atraía muito, a água sempre me atraiu muito. Tanto é que eu fiz o mestrado em Geofísica Marinha porque eu tenho um amor muito grande pela água e inclusive pela nossa região, que é cercada de rios, de mares, e enfim, nós temos um contato muito próximo com o oceano. Nós temos estuários. Um estuário é um ambiente que é um rio que sofre influência do oceano. Então, quando a maré enche, o mar avança sobre o rio. Quando a maré seca, o rio avança sobre o mar. Então, nós temos o estuário, nós temos a maior ilha fluvio-marinha do mundo, que é justamente o Marajó. A ilha do Marajó, que é cercada, por um lado, Rio Pará, formando Baía do Guajará, próximo a Belém, uma das maiores baías que nós temos, e do outro lado, nós temos um dos maiores aquíferos, um rio do mundo, que é o Rio Amazonas. Então, nós estamos aqui cercados, banhados. A nossa umidade do ar ela é muito alta. Nós somos adaptados a respirar com essa umidade muito alta, que justamente causa uma sensação térmica de 40 graus, sendo que nós temos graus Celsius, sendo que nós temos aqui uma temperatura no máximo de 35 graus Celsius num dia muito quente. Inclusive, a palavra quente e frio dentro das ciências, ela não existe. Ela é só uma questão de sensação, sensação térmica, é algo sensorial, é algo que os seus sentidos transportam para o seu cérebro. Mas quente e frio não existe. O que existe dentro da ciência é temperatura alta, temperatura baixa. Temperatura baixa é quando está muito frio, 0 graus Celsius é quando a água começa a passar para o seu estado sólido e virar o que nós chamamos de gelo. E temperatura alta é quando nós temos a água a 100 graus Celsius se transformando em gases e passando para o seu estado de vapor, chamado de ebulição. E isso é abordado dentro das ciências. Mas as pessoas esquecem, porque é abordado de uma forma tão cartesiana, você só coloca no quadro o desenho das fases, né? De quando está sólido, de quando está líquido, de quando está gasoso, qual a temperatura que a água está, e é só da água que a gente vê. E qual o significado disso? Qual o significado que nós damos para isso? Nenhum. Qual a aplicabilidade que nós damos para isso? Nenhuma. Em que contexto nós colocamos a água ali no seu estado sólido, no seu estado líquido, no seu estado gasoso? Nenhuma. Então a gente precisa parar para pensar e refletir um pouco mais em que tipo de ciência nós estamos dando para os nossos alunos. Que tipo de ciência nós queremos que os nossos alunos tenham. E eu fico me questionando politicamente hoje, por que que tem adolescente, por que que tem jovem, por que que tem adultos, porque eu já tenho 30 anos, então 30 anos passados é muito tempo. É a metade de uma vida praticamente. Então, há 30 anos atrás, eu tinha uma educação e hoje nós temos outra. Mas eu me pergunto, questionando politicamente, por que que uma pessoa adulta, na faixa etária que é a minha, chega a acreditar hoje, que a Terra é plana? Por que que uma pessoa chega a acreditar hoje que vacina vai fazer com que a pessoa vire um jacaré? Por que que a pessoa chega a pensar hoje que vacina vai mudar o DNA dela? Que tipo de ciência nós estamos ensinando para os nossos alunos? Eu fico revoltada, meu Deus, não tem como não ficar revoltado com uma situação dessas. Gente, que, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer alguma coisa pela ciência, pelo ensino de ciência no nosso país. Sem ciência a gente não avança para lugar nenhum. Sem educação não tem como. Não tem como evoluir cientificamente, economicamente, politicamente, sem educação. Educação é a base de tudo.
Educação é a base do crescimento de qualquer país. Vá pesquisar os países mais desenvolvidos no mundo e percebam que a primeira atitude que o país teve foi investir justamente em educação. E educação científica, educação nas ciências. É aqui que o nosso ponto começa, é aqui eu chego a me exaltar, porque me empolgar, porque é aqui, e é justamente por esse motivo que eu estou aqui. Hoje eu sou professora de física, porque a minha professora de ciências, por mais rústico que fosse aquele ensino, ela fez com que eu apresentasse um experimento na 8ª série, e aquele experimento fez de mim uma cientista. Então eu agradeço do fundo do coração a minha professora de ciências. E justamente ela encontrei alguns dias atrás, já velhinha, e disse: senhora, lembra de mim? Ela disse: não. Senhora, lembra do experimento? Ela disse: não. Não tenho como lembrar, minha filha, eram tantas pessoas. Eu disse: pois a sua vida fez diferença na minha. Hoje eu sou professora da universidade, porque a senhora foi minha professora. Por mais ruim que fosse o ensino, por mais que maltratado fosse o professor, porque o professor ganha mal, porque o professor não tem infraestrutura para educar, porque o professor é escorraçado quando faz greves, leva spray de pimenta da polícia militar na cara, leva soco, leva paulada da polícia militar, e quando nós reivindicamos nossos direitos, nós somos maltratados. Mas quando a ciência é tratada do jeito que é, nós acabamos gerando analfabeto. E quem educou o PM foi o professor. E eu acho muita falta de respeito PM bater em professor. Porque eu acredito que ele teve pelo menos um professor para dizer: eu admiro essa pessoa. Então, sem professor, não tem nenhuma outra profissão. E sem professor, não tem educação, não tem evolução, não tem economia, não tem política, não tem absolutamente nada. Professor tem que ser tratado com respeito, e esse é também mais um dos itens que nós vamos abordar na nossa disciplina.